ninguém me falou sobre isso relacionado à amamentação. Eu tive que aprender na marra, vivendo na pele. E eu vou contar aqui pra você. Quando eu tava perto de ganhar neném, tava com 35 semanas mais ou menos, uma amiga que foi um anjo pra mim durante essa fase inicial, né, do puerpério e tudo mais, ela falou: Brenda, estuda sobre amamentação. Se prepara pra amamentação. Eu tinha um desejo muito grande de amamentar, era algo que eu queria muito. E eu tinha, sabe quando você quer, você tenta não se preocupar pra isso não atrapalhar e tudo mais, eu tinha esse, era assim. Eu queria, né, amamentar, queria muito, mas eu pensava, gente, será que eu vou conseguir amamentar? Mas eu não ficava pensando muito nisso pra não atrapalhar e talvez eu não conseguir, entendeu? Aí ela falou: Brenda, procura aprender um pouco sobre amamentação. Eu não pesquisei muito, não estudei muito, mas eu vi pelo menos o básico, né, da amamentação. E pra vocês terem noção, nem roupa de amamentação eu não tinha comprado. No final da gestação eu comprei 2 pijamas que tinha o engatezinho de amamentação, mas sutiã, essas coisas, não comprei nada. Porque eu tentava não pensar pra não ficar ansiosa e isso não atrapalhar. E acontece que o meu bebê, ele teve que nascer antes, né? Ele nasceu de cesárea. Eu queria muito que fosse parto normal, mas ele teve uma complicação que precisou ser cesárea e ia adiantar um pouco. Ele não nasceu prematuro, mas ele nasceu antes do previsto, né? A data programada para o parto. E nisso, que foi cesárea, acabou que o meu leite, ele não desceu. E eu, assim, durante a cesárea, né, eu nem tive a minha hora ouro, que é o momento que a gente fica com o bebezinho no colo. Eu não tive esse momento porque ele já teve que sair direto da minha barriga pro lugar lá que na mesma sala, mas onde que as pediatras estavam com um tubinho de oxigênio nele pra ele respirar, que ele não tá conseguindo respirar direito. Então eu não tive esse momento de aconchego, assim, logo quando que ele nasceu, e muito menos ele tá no meu peito pra estimular pra começar a descer leite. E eu só sei que o meu desejo era muito grande de amamentar. E ele ficou alguns dias na UTIM, cerca de 2 dias e meio na UTIM. E eu sempre ia lá a cada 3 horas pra amamentá-lo. Sem conseguir, né? Sem ter leite, eu não tinha leite. Mas eu ia lá pra ter o estímulo. E eu lembro da primeira vez, quando eu peguei ele no colo e coloquei ele no meu peito pra mamar. Gente, foi algo mágico, tá? Foi algo assim, mesmo que não tinha leite, foi algo mágico. Eu senti o pezinho do meu filho no meu colo e ele, por instinto, sugar, né? E aí a gente colocou uma sonda, né? Que aí ele ficava no peito e uma sonda que saía o leite. Então isso daí ajudava a, enfim, a estimular para o leite descer. E eu queria muito amamentar, já falei isso várias vezes, mas é porque realmente meu desejo era muito grande de amamentar, que eu perguntei se tinha como a gente ficar mais tempo na maternidade a fim de que esperasse o momento que o leite descesse, né? Eu queria muito. E eu escolhi a maternidade que eu fui, né? Era do plano de saúde, mas tinha opção de duas. Eu escolhi essa em específico porque o meu médico orientou, falou: olha, essa maternidade eles dão um suporte melhor, principalmente em relação à amamentação. Então eu falei: eu quero muito amamentar e eu queria muito me sentir segura de que eu estou conseguindo amamentar. E, gente, eu vou falar que a minha vida eu já passei por muitos momentos difíceis. Mas o período de amamentação nessa tentativa foi assim. Eu já falei sobre o financeiro e tudo mais, mas esse era algo psicológico, era algo físico, porque era muita dor. E assim, eu entendo. Hoje eu sei que o que as enfermeiras fizeram foi pra me ajudar, hoje estou muito agradecida. Mas durante o período que eu estava na maternidade, que elas me deram esse auxílio de amamentação, foi muito sofrido, muito doloroso. Eu não gosto muito de falar isso, porque nem todo mundo passa por isso. E talvez eu não quero gerar preocupação. E não é o intuito desse vídeo gerar preocupação. Mas tô aqui apenas contando a minha experiência. Pra ajudar, né, a questão do leite descer, elas espremiam o meu peito. E às vezes, tipo, muito, e doía muito. E eu gritava e elas falavam: mas você não quer amamentar? Enfim. E aí eu só sei que eu não conseguia amamentar. E aí eu tava no quarto, né, sem o meu bebê tava no TIM, eu tava no quarto, e aí a enfermeira chegava na porta, meu corpo já tremia todo, porque eu sabia que ela ia vir pra apertar meu peito. E eu não sei o quanto isso ajuda, né, e tudo mais, mas eu só sei que depois de 3 dias o meu leite desceu. E quando que eu acordei, tava dormindo, quando eu acordei, que a minha roupa estava toda molhada, mas, assim, eu tive um alívio, mas sabe quando você nem consegue comemorar? Porque foi tão sofrido, eu só agradeci. Eu falei: obrigada a Deus. Falei: obrigada a Deus por isso. Mas foi uma comemoração diferente, foi um alívio, né? Um alívio. Que graças a Deus o meu leite desceu, porque foi muito difícil sustentar a decisão de amamentar. E eu acho que existe uma linha tênue entre você querer muito amamentar e você meio que desistir. É uma linha muito fina. Às vezes a gente julga, né? Ah, a mãe podia ter amamentado e ela não quis amamentar. Não é que ela não quis. É porque
a gente sair da fase de querer muito amamentar pra desistir, não sei se desistir seria a palavra, mas é muito difícil. É algo que quando a gente tem dificuldade pro leite descer, é muito difícil essa fase, né? Eu não sei se existem outras maneiras de estimular do leite descer, né? Pra mim, aconteceu isso, foi sofrido, mas eu sei que, né, igual eu falei, sou agradecida. Não sei se foi a melhor forma que usa pra estimular pro leite descer, né? E de espremer e tudo mais que elas faziam, apertava o meu peito e tal. Não sei se isso é a melhor forma, mas eu só sei que ter passado por isso, né, e tudo, sei lá, tudo que aconteceu, eu consegui amamentar. Amamenta até hoje, meu filho tem 1 ano e 4 meses, atualmente, quando eu gravo esse vídeo. Então, assim, acho que existem outras maneiras de incentivar, né, estimular o leite a descer, mas é uma fase difícil. Quando você vê que o seu leite não tá descendo, que já passou 1, 2, 3 dias e o seu leite não desceu, e você tá sofrendo porque você tenta, né? Sempre o meu peito tava todo machucado, ferido, saindo sangue, tinha casquinha. Meu filho, ele mamava e tinha casquinha de machucado no meu peito. Eu fiz laser, foi muito bom, né? Ajudou a cicatrização, mas eu fiquei um bom tempo amamentando, sofrendo, porque não foi só a questão de descer o leite. Foi a questão de continuar amamentando, mesmo quando o leite desceu, mas no meu peito, os dois estavam muito feridos. Então era uma dor. Quando que o meu filho colocava a boca no meu peito, ai, gente, era uma dor muito difícil, muito dolorida, né? Enfim, eu sinto que eu tinha de compartilhar isso aqui, não sei de que forma pode ajudar, compartilhando experiência com outras mães que já passaram por isso, né, e tal, mas de nenhuma forma eu quero amedrontar, deixar ninguém com medo, mas foi uma experiência minha que eu sei, né, imagino que muita gente já passou por isso. Mas a ideia principal, eu sou muito feliz e agradecida por ter continuado tentando. Mas como eu disse, é muito tênue, é muito sutil a linha entre continuar tentando e desistir. Porque tudo faz a gente querer desistir. Ah, tem fórmulas. A fórmula também vai ajudar, né? Enfim, tem outras possibilidades, não só essa. Mas quando você tenta, né, continua, passa por cima de tudo isso. Não que quem não faça isso, quem desiste, seja menos mãe. Não existe isso de menos mãe. Mas na situação em que você continua, mesmo diante de tudo isso, é, é muito gratificante você ver que o alimento do seu filho vem de você e ele está se desenvolvendo, né? Enfim, o seu leite dá a vida, né? Você já deu a vida pro seu filho, então você dá o alimento que mantém a vida dele. Gente, é muito lindo isso, é muito lindo. E o leite, né? Você dá o leite materno pro seu filho, você vê o quanto que ele se desenvolve bem, questão de saúde também, que passa mal, muito menos mal do que, né, se não tivesse. E, mais uma vez, não é comparando, tá? Mães que não conseguiram, mães que não quiseram, enfim. Mas são benefícios. É um fato isso. Não tem como a gente argumentar contra algo que, tipo, é um fato. Quando o bebezinho, ele recebe o leite materno, ele tem, né, desenvolve mais a imunidade, ele, enfim, ele tem um leite que é próprio, específico pra ele. Foi feito pra ele, entendeu? Então, é algo que, pra mim, valeu muito a pena. Hoje, eu não fico lembrando disso, mas foi uma fase difícil. Estou compartilhando aqui, não sei, de alguma forma pode estar agregando na vida de alguém, mas a ideia é essa. Vale a pena, né? Eu sei que se tiver algo muito difícil, não ache que se você desistir, isso vai te deixar pior. Igual o fato de eu ter tido uma cesárea. Eu não queria cesárea, eu queria parto normal. E quando que o meu médico falou, olha, o parto normal vai colocar em risco a vida do seu bebê, eu desabei a chorar, porque eu queria muito parto normal. Mas eu sei que o fato de eu ter ido pra cesárea não me fez ser menos mãe. E o fato de ter ido pra cesárea salvou a vida do meu filho. Então, assim, existem situações, na verdade, na maternidade quase tudo é assim, que foge do nosso controle. A gente tem um planejamento, a gente tem uma expectativa, mas isso foge completamente do nosso controle. As coisas saem do planejado. A gente quer muito uma coisa porque acha que vai ser o melhor pro nosso filho, mas aí acaba que é outra coisa. Hoje eu sou muito feliz e agradecida por ter ido pra cesárea. Como eu falei, porque foi o que salvou a vida do meu filho. Então, assim, às vezes você quer muito amamentar, mas às vezes, né, acontece coisas que fazem você não conseguir. Tudo bem. O amor que você dá ao seu filho é o suficiente, além de tudo, né, que envolve a vida de um filho, o cuidado com o filho. Mas a questão é, você tá fazendo o seu melhor, você tá entregando o seu melhor. Às vezes você se supera, igual eu vejo, eu fui muito forte. Eu nunca me vi tão forte quanto o período que eu estava lutando pra conseguir amamentar. A gente se supera, a gente sei lá de onde que a gente tira essa força, mas a gente muda. Então, enfim, espero que esse relato ajude você de alguma forma. E se você é uma mãe que já passou por isso, né? Teve também esse período difícil de amamentação,
Compartilha com a gente aqui nos comentários. Eu sei que tem muita gente que é fácil, né? É fácil assim, tipo, o bebê nasceu e já pôs no peito do leite e já desceu. Nossa, ótimo, maravilhoso. Mas não sei, acho que a maioria das pessoas passam por uma situação um pouco mais desafiadora. E se você é uma delas, compartilha aqui com a gente nos comentários. Eu sou Brenda, esse é o canal Enquanto Ele Dorme aqui. Eu sempre tô compartilhando coisas, né? Assuntos sobre o universo materno. Se você gosta desse e de outros assuntos, eu te convido a se inscrever no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!